Por que o Bitcoin está caindo? Essa é uma das perguntas que muitas pessoas têm me feito. E o objetivo desse vídeo é te explicar os motivos reais que resultam na queda do Bitcoin em 2026. Bom, pessoal, estou aqui, no meu computador, estou aqui no gráfico do Bitcoin pareado ao real. Cada velinha dessa que vocês estão vendo tem um prazo de um mês e esse aqui é o gráfico da Binance. Estou fazendo essa análise no site do TradingView, onde todos vocês podem também ter acesso e devem fazer as suas próprias análises. É importante que venhamos já de fato compreender que o Bitcoin teve um período longo, vamos assim colocar, de valorização. E é claro que logo na sequência, desde agosto do ano passado, a gente tem vivido aí um período de desvalorização. E isso se dá por alguns fatores. E eu quero aqui explicar para você um dos grandes fatores que tem gerado, essa correção, essa desvalorização da moeda Bitcoin. Primeiro, desde o começo do ano de 2026, nós estamos vivendo uma grande alta do mercado do ativo petróleo. E isso se dá pelo ocorrido logo no mês de janeiro. Vocês lembram? Lá no dia 3 de janeiro, os Estados Unidos executaram uma operação para capturar o presidente, na época, Nicolás Maduro. E isso, de fato, já começou a borbulhar aí o mercado do petróleo. Logo na sequência, no fim de fevereiro, no mês seguinte, nós aí temos a tensão entre Israel e Irã e, é claro, Estados Unidos entrando aí no meio dessa tensão, criando aí tensões militares, E é claro que isso, diretamente como resposta, tem o Estreito de Hormuz, no Irã, o qual é responsável por grande parte da distribuição de todo o petróleo mundial. E com isso, o mercado do petróleo, o ativo petróleo, começou a ser buscado e começou a passar por valorização. E nós temos aqui, por exemplo, um gráfico para mostrar para vocês. Eu estou aqui no gráfico do petróleo, no tempo de um mês, e nós podemos ver aqui, por exemplo, nos últimos 3 meses, esse ativo valorizou mais de 47%. Nos últimos 6 meses, mais de 55%. Isso é, por conta de tudo que está ocorrendo desde o começo do ano, nós temos essas valorizações, Não somente isso, com o mercado em incerteza, com possibilidades de guerra e tudo mais que está ocorrendo, muitas pessoas têm buscado se proteger financeiramente de tudo que está ocorrendo neste momento. E dessas opções de proteção, o ouro é o ativo em que muitas pessoas têm buscado. Então, no momento, as pessoas têm saído de suas posições, grandes bancos, investidores e até países saído de seus investimentos e buscado se proteger em ouro, que é o caso também, por exemplo, do Banco da China, da Índia e da Turquia, que tem buscado acumular ouro para reduzir a sua dependência do dólar. Como vocês sabem, o dólar ele está em queda, Então, a gente teve uma desvalorização, de um mês, por exemplo, e aí é claro que começou muitas pessoas, muitos bancos, países e investidores sair do dólar e de outros investimentos para ir para o ouro. Claro que também tem a ver com os Estados Unidos mantendo a sua taxa de juros, o qual também não fica tão interessante continuar fazendo investimentos em dólar. E com isso, nós temos aqui um gráfico do ouro, O qual também está no tempo de um mês e podemos ver aqui nos últimos meses uma valorização desse ativo, Nos últimos 3 meses,
0,67%. Nos últimos 6 meses, 10%. Nos últimos 12 meses, um ano, 44% de valorização, tá? E é claro que todo esse cenário, de certo modo, impacta diretamente todo o investimento, tá? Todo o mundo de investimento. E isso também entra no mundo de criptomoedas, diretamente ou indiretamente no mundo criptoativo, tá? E aqui, é claro, a gente tem o gráfico do Bitcoin. Pessoal, tudo o que eu disse aqui está disponível na internet, vocês podem buscar em fontes confiáveis, que vocês vão ver que, de certo modo, o cenário em que a gente está vivendo é um cenário indeciso, incerto. E a gente sabe que não dá para a gente brincar de investir. Não dá para a gente brincar com o dinheiro. A gente precisa, em certos momentos, se arriscar e em outros se proteger. E é claro que no momento que a gente está vivendo é o tempo de se proteger. E muitas pessoas têm buscado se proteger em ouro, já que é um ativo que é classificado como o 1 em proteção no momento de hoje, tá? E é isso que resulta na queda, não só do Bitcoin, como qualquer outro tipo de criptoativo e até em outros investimentos. Porém, não é só isso, tá? Como eu disse, motivos no começo desse vídeo. Nós temos aí o mercado, né, incerto, mas também nós devemos entender que, por natureza, toda alta necessita de uma correção. E o mercado criptoativo, principalmente a moeda Bitcoin, ela está vivendo essa correção. E isso é natural, pessoal. É natural que isso ocorra. Vocês podem observar, ó, aqui em 2020 nós tivemos um processo, né, um tempo de valorização até 2021, que logo depois foi acompanhado de uma correção. Logo na sequência, mais uma valorização, logo depois, mais uma correção. Logo depois, uma valorização, logo depois, uma lateralização, logo depois, uma continuação de valorização e agora, é claro, uma desvalorização, uma correção. Nós temos que entender que o mercado ele anda para 3 direções, tá? Ele anda para cima, para o lado e para baixo. São 3 posições que o mercado anda, tá? E aqui, é claro, a gente está vivendo agora o momento do mercado descer, do mercado corrigir. Corrigir o quê? Essa alta que o mercado teve, tá? Desde 2022. Então a gente está falando aí de mais de 700% de valorização em todo esse período. E é claro que é importante para a sobrevivência do mercado, para lucro de investidores e assim poder ganhar mais alta que haja uma correção, tá? Tudo nessa vida é assim. Você sobe, depois você desce, depois você pega impulso, sobe de novo. Às vezes não sobe, às vezes fica um pouco estagnado na lateralidade, depois sobe de novo. E assim sucessivamente. E no mercado de criptomoeda também não é diferente, tá? Então, primeiro é o cenário econômico, o cenário de crise que a gente está vivendo. Segundo, um caminho natural de qualquer investimento. É esse período de correção que a gente está vivendo. Se nós observarmos, tá? Nas últimas correções que nós tivemos uma correção de 50%, mais de 50%, depois tivemos uma de mais de 70%, tá? E agora nós tivemos outra aqui também pequena, né? Mais de 20%. E agora nós estamos aí com uma correção até o momento de mais de 50%, tá? É claro que a gente não pode, né, fazer uma comparação direta com o que já ocorreu. Pode ser que se repita? Sim. Porém, não é seguro nós fixarmos uma resposta conclusiva com base naquilo que já passou, tá bom? Se nós formos analisar o gráfico com base no passado, o que já ocorreu,
nós podemos concluir que o mercado ele pode, né, corrigir até 50%, que seria aqui. Ele pode corrigir até mais ou menos aí 70%, ou ele pode corrigir até mais 80% de correção, que seria, tá, mais ou menos aí esses pontos, né, que aqui eu estou colocando essas linhas, tá, de suporte para vocês entenderem. Então, com base nessas linhas azuis que vocês estão vendo aí na horizontal, essa linha azul, que são, né, possibilidades aí de suporte do preço, a gente está falando aí até o momento, né, de mais de 50% até a primeira linha azul, que seria aqui no preço de R$360 um Bitcoin, 360 mil reais um Bitcoin, ou, tá, mais de 50% de desvalorização, aí a gente iria para 70%, que a gente está falando aí mais ou menos aí na casa de 195 mil reais um Bitcoin, ou no mais péssimo cenário possível, a gente está falando aí mais de 80% de desvalorização, que seria na casa aí dos 90 mil reais o preço de um Bitcoin. Tá? Esses são os cenários, tá, que a gente tem que buscar entender. São possibilidades, no meu ponto de vista, remotas, principalmente essa aqui, remota, tá? Essa daqui, talvez possível, tá? Se o cenário em que vivemos continuar a piorar, pode ser que o preço volte e tente, né, esse suporte, ou pode ser que o cenário mude, né? E a gente nos próximos dias ou semanas tem aí notícias de esperança, né? Acordos de paz, liberação do estreito, um cenário positivo para voltar a investir e para que investidores possam se posicionar novamente. Agora, é claro, explicando um pouco dos motivos e mostrando aqui as possibilidades de correção, não só correção, o mercado também anda para o lado ou para cima. Então, mostrado aqui, tá? A possibilidade de correção, que nós temos aqui de 50% ou 70% ou 80% da valorização, tá, da moeda Bitcoin. Nós também temos a possibilidade de lateralização, aonde a gente vê aqui no mês que a gente está vivendo, né, no mês de abril, a cripto buscando aí, tá, usar, tá, esse suporte para buscar novamente a resistência aqui acima, tá? Onde o preço está resistindo e não consegue subir, tornando-se essa resistência um possível suporte depois. Então a gente tem visto aqui embaixo, né, o gráfico, a criptomoeda usando a linha aí dos 350 mil reais um Bitcoin como um suporte para buscar se manter dentro desse caminho, vamos assim colocar. E aqui a gente tem, né, essa referência de tentativa de usar como suporte novamente, desde o mês de fevereiro, depois de março e agora abril, tá? Claro que se continuar aqui dentro, provavelmente ela não vai subir nem nada, tá? Provavelmente ela vai ficar aqui por um tempo em lateralidade, que é o que? É o acúmulo. Ela está acumulando e até o mercado, né, exterior, vamos assim colocar, apresentar sinais positivos para ela voltar a romper ou a testar essa resistência que temos aqui em cima, para que depois ela rompa e aí torne-se então uma resistência e um suporte para possíveis altas novamente. Então, cenário, no meu ponto de vista, para os próximos meses é um cenário lateral, tá? Onde a gente vai viver aí um processo de lateralização, de acúmulo, até tudo que a gente está vivendo afora se esclarecer, se resolver e ficar positivo para investidores. Agora, é claro, depois sim pode haver um processo natural de valorização.
E aí, é claro, possibilidades aí de valorizações altas, já que nós tivemos uma correção até o momento de 50%, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido trazer para vocês a explicação dos motivos, né, que está fazendo o Bitcoin cair. Também espero ter trazido para vocês as possibilidades aí de mais queda no Bitcoin, ou possibilidades positivas de lateralização e também mais positivas ainda de valorização, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse conteúdo fez sentido, se essa aula de hoje de fato trouxe para você um esclarecimento, peço para você que comente aqui embaixo qual é a sua cidade, o estado, para ver até onde esse vídeo chegou. Não se esqueça de nos acompanhar, pois temos vídeos novos toda semana. Eu vou ficando por aqui e te espero no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá. Fui!